Fala rapaziada foda do canal do Foda Gamer, tudo beleza com vocês? E hoje estou aqui novamente com Age of Stories 3, porque o último vídeo foi muito bom. Então eu vou continuar postando sobre esse jogo aqui, que é um jogo interessante, né? Interessante, eu gosto. E se você também gosta, faça que nem no último vídeo, se inscreva e deixa o like aí. E se você conseguir, vai em compartilhar e copie o link, porque eu acho que isso ajuda o YouTube a entregar mais o vídeo, tá? Faz esse favor aí pra nós. E hoje eu vou transformar a Guatemala na República Federal da América Central. É uma civilização pequena, é uma civilização rápida. Eu tava gravando um vídeo sobre ia transformar uma civilização maior, só que o vídeo começou a ficar muito longo, comecei a ficar sem assunto no meio do vídeo e eu acabei apagando, porque o vídeo ficou bem chatão. Então eu vou fazer essa aqui, que é uma civilização mais pequena, mais fácil, e pra sair um vídeo essa semana, né? Porque semana passada não saiu e eu tô tentando postar um vídeo, pelo menos um vídeo toda semana, o canal não ficar parado. Vamos começar, como que eu faço que nem todos os vídeos, já baixei os impostos aqui, regulei tudo. Já tô melhorando minhas relações com esses países aqui, que são países, umas potências local. Deixa eu melhorar com Cuba também. E vamos ver os países que nós precisamos. Belize, isso, aquilo, Costa Rica. Eu já vou tentar pegar a Costa Rica pra impedir o avanço da Colômbia ou do Panamá. Mas já tranco aqui, bom demais. Já dá pra, já vou, né, iniciar uma guerrinha aqui. Deixa eu vou declarar guerra já com Costa Rica, hein. Já declarei guerra com Costa Rica, chamei a ajuda do México, vamos ver se o México vai me ajudar. Se o México me ajudar, tá bom demais, se não me ajudar aí também, né? Pra mim já começamos bem, aqui, pegar um pedacinho. Tava lembrando aqui de umas histórias de escola. E eu lembro que eu estudava numa escola aqui na minha cidade, que era considerada uma escola ruim. Ela já foi uma das melhores escolas da cidade. Não ruim, o povo falava que era ruim, mas depois que eu comecei a estudar lá, eu vi que ela não era tão ruim assim. Até que depois que eu saí dela, eu senti falta dela, porque até que eu gostava daquela escola. Os meus primeiros dias nessa escola, tinha uma professora de matemática, que ela já faleceu, né? Que Deus o tenha. Tava eu e meus dois amigos andando no corredor enorme assim da escola, muito grande. Daí nós estávamos andando no corredor, eu cheguei pra ele e falei: nossa, aquela professora de matemática, ela é muito chata, não gostei dela não. Daí o Léo, meu amigo, falou: ela está prestes a ir embora, parece. Deu: oxe, por quê? Dele: ah, porque cagaram no chão do banheiro dos professores e ela está no meio como suspeita. Eu fiquei: caralho, como assim, irmão? Como assim? Totalmente bizarro, né? Algo que você se espera de ouvir. Ela até que era uma boa professora, ensinava bem, mas hoje não está mais entre nós. Na minha escola tinha um professor muito da hora, professor de geografia. Geografia sempre foi uma matéria que eu gosto. Geografia e história são minhas duas matérias preferidas. E esse professor meu de geografia, ele só fez eu gostar mais, porque ele era um professor muito da hora. Aquele professor era, cara, que professor excelente. Ele era um professor muito bom. E era meio triste, porque por conta dele ser um professor muito bonzinho, os outros alunos acabavam não prestando atenção na aula dele. Eu prestava atenção na aula dele, eu sempre fui assim, os professores que eu gostava e da matéria que eu gostava, eu prestava atenção. E ele era um deles. Eu gostava muito da aula dele, ele ensinava muito bem. Quando ele ia mudar pra sala do meu amigo, que é a minha sala do meu amigo, a minha sala era na frente à sala do meu amigo. Quando ele ia mudar, assim depois dele entrava outra professora. Eu não lembro qual matéria que era, mas eu não gostava dela. A voz dela me irritava, cara. E ele deixava matar a aula na sala dele. Eu ia lá na sala do meu amigo, na aula dele, matar a aula dessa professora. Eu ficava lá, na sala do meu amigo, com o professor. Mas ele falava que se alguém entrar lá perguntando, era pra me fingir que não conhecia ele. Aquele professor era excelente, gostava muito dele. E ficou por isso. O ruim daquela escola ali, não tenho nada pra reclamar dela. A merenda era boa, os professores eram bons, ela tinha uma estrutura boa. De verdade mesmo, eu achava ela ruim quando eu estudava lá, porque eu não... Daí depois que eu mudei de escola que eu percebi que realmente era uma boa escola. Eu saí dessa escola que eu estudava, que o horário dela era muito ruim. Daí fui pra uma escola de contratação período integral. Eu entrava às 2h15 e saía às 9h05, uma parada assim. Que era muito cansativo, porque assim que eu comecei a entrar nessa escola, eu comecei a trabalhar. Então, eu trabalhava até meio-dia. Daí o serviço que eu trabalhava era logo embaixo da minha casa, que era uma lojinha. Daí eu já subia pra minha casa, tomava o banho, ia pra escola, voltava 9 horas, dormia e repetia e acabou ficando muito depressivo. Não é depressivo, mas muito triste, muito cansativo, tá ligado? Daí eu acabei parando de trabalhar e fiquei na escola só. Daí eu saí daquela escola, terminei o ano lá. Daí eu saí dela e fui pra uma outra escola onde meu amigo estudava, onde o período não é integral, era meio período, das 7 a meio-dia. Só que
que escola horrível, péssima escola. Cara, uma das piores escolas que eu já estudei na minha vida. E eu acabei abandonando os estudos. Não abandonando, foi abandonando, parei de estudar. Assim que eu parei de estudar, fiquei um tempinho parado em casa sem fazer nada. Que é algo muito ruim, cara. Não é que é ruim, trabalhar é ruim, mas tipo, ficar parado também. Então se for pra ficar na bosta, que seja ganhando dinheiro. Mas até hoje, às vezes, tenho esses pensamentos. Mas tipo, eu sei que isso é questão de tempo, porque as coisas melhoram. Você não pode pensar negativo em questão a isso. Em que tudo tem seu tempo, em que uma hora vai aparecer um servicinho da hora. Também já tô tentando aqui no YouTube e se Deus quiser vai dar certo. Que, né, nada melhor do que ganhar dinheiro em casa fazendo o que você gosta, trabalhar com quem você gosta, ou o que você gosta. Mas certo, desviei um pouco do assunto, agora eu vou voltar pra trás. Assim que eu saí daquela escola, passou um tempinho que eu fiquei parado. Eu entrei no servicinho de usinagem, no mesmo servicinho que o meu padrasto trabalhava. E usinagem eu já tinha curiosidade, porque eu queria fazer Senai e isso, aquilo. Daí eu entrei, né? Melhor do que ficar parado sem fazer nada. Eu acabei entrando. O lugar onde eu trabalhava ali na usinagem era um lugar meia boca. O maquinário era ruim, isso aqui, as condições de serviço era ruim. E o que mais me irritava lá era a disfunção desvio de função. Uma coisa que mais me irrita em serviço é ser contratado para fazer uma coisa e fazer outra. Porque eu não fui contratado para aquilo, eu tô literalmente fazendo um serviço de 3 pessoas e recebendo um salário de 1. Algo que não é justo. E aí depois de lá, eu vazei de lá, pedi a conta. Eu já não tava gostando muito dessa área, que eu vi que não era como eu imaginava. Também eu juntei um dinheirinho legal e graças a esse serviço eu comprei meu computador que eu tenho aqui agora, que eu estou gravando pra vocês. Foi graças a esse serviço. E eu sinceramente comecei a trabalhar ali porque eu queria comprar um computador mesmo. Eu fiquei mais um tempinho parado, acho que foi papo de 3 meses em casa sem fazer nada. E durante esse tempo parado eu peguei pra aprender algumas coisas novas. Me deu vontade de começar a aprender russo, mas depois eu parei. Mas eu pretendo voltar a aprender russo porque eu acho o russo uma língua muito bonita, uma língua muito interessante. Eu gosto da cultura russa, da história, os caralho 4. Eu fiquei uns 2 meses parado. Durante esse tempo que eu fiquei parado, eu fazia uns bicos com meu tio. Meu tio ele fazia entrega pra uma empresa de salgadinho aí. E às vezes fazia uns bicos com ele, recebia 100 por dia, né? Quando eu ia com ele praticamente. Daí ele me chamou pra começar a trabalhar com ele todo dia, cara. E, cara, sinceramente foi um dos melhores serviços da minha vida. Não tenho o que reclamar daquele serviço. Que serviço bom, cara. Porque como eu trabalhava dentro de um galpão fechado, mexendo com óleo, barulho de máquina, cara, depois que eu comecei a trabalhar com meu tio dentro do caminhão, fazendo entrega, conhecendo outras cidades, São Paulo, Campinas, conversando com o povo, vendo o movimento, cara, era uma coisa maravilhosa. Era muito bom, de verdade mesmo. O salário que eu recebia trabalhando com meu tio era melhor do que eu recebia trabalhando na empresinha. Quando eu trabalhava na empresa eu recebia 1.800. Até que não é um salário ruim pra um moleque novo, pra um novato na área praticamente. O salário bom, o horário era bom porque tinha às vezes que a gente 9 horas da manhã eu já tava de novo em casa. Então dava pra aproveitar bem. Mas daí aconteceu dele sair de lá porque, né, apareceu condições melhores. E ele não ia deixar, ainda mais ele que é um cara velho, que tem conta, é casado, aluguel, esses negócios, carro. Ele não ia deixar de entrar no serviço melhor por causa de mim, né? Então acabou acontecendo de eu acabar ficando afastado de novo, um tempo em casa. Só que com meu tio eu trabalhei muito, tipo, bastante tempo. Então deu pra juntar um dinheirinho legal. Daí, o que aconteceu? Eu fiquei mais um tempinho parado, até que apareceu a oportunidade de trabalhar com usinagem de novo, numa empresinha mais novata que abriu aqui. Eu voltei a trabalhar com usinagem. Em questão da empresa, eu não tenho nada a reclamar, porque a empresa em si, ela era boa, maquinário bom. Mas o que sinceramente estragava a empresa era o pessoal que trabalhava lá, que desanimava a gente trabalhar. Tinha um pessoalzinho legal, tinha o Bigodinho, que era o apelido dele, que na minha sincera opinião era o cara mais da hora que trabalhava naquela empresa. Tinha outros também, que eu até gostava, mas às vezes eles ficavam chatão. Mas isso tem em todo serviço, em todo trabalho tem isso. Mas isso é triste, porque você deixar de gostar de trabalhar num lugar bom por causa de pessoas é chato.
Mas no final a empresa tava passando por um momento difícil. Daí o cara me chamou na salinha e falou: ó, estaremos cortando contato contigo e vamos deixar só os mais velhos. E eu vou falar o quê? Não, vou ficar, não. Eu vou falar, tá bom então. Daí é isso. Daí os dois primeiros vídeos do canal, que é o do CS e de Roblox, eu gravei quando eu trabalhava lá ainda. Mas aí quando eu tava trabalhando lá uns mesinhos antes dele me chamar pra salinha, isso, eu já tava pensando em começar a focar no canal, porque, né, querendo ou não, fazer uma rendinha extra. Era fazer uma rendinha extra, não vou mentir. Na intenção de fazer uma rendinha extra, ou pelo menos tentar, né, garantido. Igual tô tentando aqui agora. Daí até que ele me chamou pra salinha, falou pra mim sair. Falou que cortou contato comigo. Daí que eu tô pegando mesmo pra dar aquela focada da hora aqui no canal. Mas eu, sinceramente, naquele lugar onde eu trabalhava não tinha nada pra reclamar. A única parte ruim mesmo é ficar trancado dentro do galpão, fechado dentro do galpão, com barulho de máquina, isso, aquilo. E o pessoalzinho de lá era um pessoal com umas brincadeiras nem quinta série, era bem menos que isso. Que pelo amor de Deus, era umas brincadeiras muito... Me zoar os caras 4, isso, aquilo. Tudo bem, meu, eu vou entrar na brincadeira. Nessa empresa eu acabei não pegando nenhuma história legal, porque, né, eu não conversava muito com os caras de lá por causa das brincadeiras chatas. Por causa das brincadeiras chatas. Era assim, não vou mentir não, por causa das brincadeiras chatas, chatão pra caralho, não dava vontade de conversar com ninguém. Mas já na outra empresa de usinagem, era da hora pra caralho, o pessoal de lá era muito gente boa, eu gostava pra caralho do pessoal de lá. O Marcão, o mais velhão da empresa, me ensinava quando eu tinha dificuldade nas coisas, ele vinha, me ajudava. Era um cara muito legal. Não que essa outra empresa de usinagem que eu trabalhava não tinha as pessoas legal, tinha, como eu falei, e que me ajudava também. Só que na primeira tinha um pessoalzinho bem mais legal. Eu brincava, eles não achavam ruim. Que tipo, nas duas tinha a brincadeira de tipo, como posso dar um exemplo? Não tem uma brincadeira pra dar exemplo. Qualquer brincadeira que mexa com a sexualidade, entendeu? Tipo, você é viado, entendeu? Na primeira empresa de usinagem que eu trabalhava, quando eu fazia uma brincadeira assim, quando eu fazia comigo eu dava risada, e quando eu fazia com a pessoa também dava risada, brincava, isso, aquilo, eu sou viado mesmo, que não sei o que, entendeu? Tipo, não tinha masculinidade frágil. Já nessa outra, onde eu trabalhava, os caras tinham masculinidade muito frágil. Papo de tipo, estereotipo, caralho. Tipo, só porque eu tava deixando meu cabelo crescer, eu nem deixando meu cabelo crescer, eu realmente só não tava afim de cortar o cabelo, porque eu achava que meu cabelo tava bom. Daquele jeito, os caras ficaram me zoando. Ninguém me zoando, mas ficava, nossa, velho, você é muito gay, você parece sapatão, que não sei o que. Só porque eu tinha cabelo grande. Só que daí quando eu falava deles, achava ruim, irmão. Cara, se você não sabe brincar, não brinca, irmão, caralho. E tipo, era uma molecada muito nova. Era dois moleques mais novatos mesmo. Não reclamando dos dois, os dois eram um moleque muito da hora, não tenho nada pra reclamar deles. Eu posso estar parecendo até um pau no cu falando mal deles aqui. Mas o que eu tô falando é a verdade, é o que pau no cu mesmo ia ser se eu estivesse mentindo. Falando que eles eram legais. Não que eles não são legais, eles são legais. Eles são legais. Mas eu tô falando que tipo, as brincadeiras deles eram bem chatona. Sinceramente não gostava de umas brincadeiras deles. As coisas que eu não gostava deles era tipo, quando eles descobriram que eu não bebia nem fumava, que eu realmente não gosto. Minha família sempre teve problema com alcoolismo. Isso já é um bagulho pessoal, eu não gosto de ficar contando pros outros, porque sinceramente quando eu conto eu me sinto que eu tô me vitimizando. E não tenho por que mentir sobre isso. Mas eu não bebo por causa disso, que eu vejo a minha família que aconteceu por causa do álcool. E não fumo porque sinceramente não me agrega em nada. Ainda mais eu que sou um cara que gosta de praticar esporte, eu sei que isso vai acabar me prejudicando. Eu gosto de praticar esporte, eu gosto de levantar um pezinho, eu gosto de fazer uma calistenia, eu gosto de pular uma corda, um soco no saco de pancada. Eu sei que isso acaba me prejudicando, então não tem por que eu fumar. Mas é quando eu falei isso pros caras, os caras ficavam me chamando de viado, só porque eu não bebia nem fumava. Entende? E deu pra perceber que eles estavam falando isso e não era brincando. Porque dá pra perceber quando você fala brincando, você fala sério, os caras falaram sério, tipo, mano, você é gay só porque você não bebe, você não fuma. Entende? Meu gosto musical, os caras, mano, é uns caras que eles te criticam por um estereotipo. Daí eu tava trabalhando na máquina, o outro menino chega pra mim e fala, pô, que tipo de carro você gosta? Eu falei que eu gostava de carro mais antigo.
Dele, que tipo de jogo você gosta? Daí eu falei que eu gostava de jogar Minecraft, né? Minecraft é um joguinho legal, mas eu falei Minecraft, eu falei mais pra zoar mesmo. Eu gosto de jogar Minecraft, CS. Daí ele falou, ai, então você tá melhorando, então você não é tão viado assim. E tipo, eu fiquei, tá, foda-se. É porque o tipo de carro que eu gosto, o tipo de jogo que eu gosto, vai definir minha sexualidade. É isso que não fazia sentido, viado. E é isso que, tipo, me irritava, mano. Que me tirava, que me dava um ódio. Sabe? Tipo, mas eu não levava pro coração, eu não trazia pra casa. Foda-se, jogava de lado. Mas, tipo, mano, era um bagulho muito nada a ver, irmão. Tipo, os caras ficavam me zoando só por causa desse tipo de coisa. E é isso que me desanimou, sinceramente, trabalhar lá. Eu acordava cedo já pensando, ah, caralho. Caralho, irmão, não acredito. E aí eu acabei saindo de lá, mas já tava na intenção de pedir a conta, mas dessa vez só ia pedir a conta se eu arrumasse um servicinho melhor. Mas no final aconteceu o que eu falei aí pra vocês. Acabei sendo demitido. Voltando aqui, rapaziada, nossa civilização está formada. Sinceramente acho que esse vai ser um dos vídeos curtinhos aí. Eu peço perdão pra quem queria um vídeo mais longo, pra quem realmente se interessou no vídeo. Se eu conseguir trazer a atenção de vocês até aqui, eu vou pedir novamente para vocês se inscreverem, deixar o like e copiar o link do vídeo, porque acho que ajuda a entregar. É isso, rapaziada. Então, se inscreva, deixa o like. Agradeço a vocês e agradeço também pela atenção de vocês no outro vídeo que eu postei. Falou, é nóis. Ah, eu sou viado mesmo.